Boa tarde, galera. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pão caseiro de batata. Eu vou deixar para explicar no Stories por que eu troquei todos os tipos de pão, inclusive pão de sal, pelo pão caseiro. E aqui, para ser bem realista, eu vou mostrar o tempo real para fazer essa receita, inclusive o tempo de descascar, o tempo de deixar fermentando, porque é importante para que você saiba quanto tempo vocês vão precisar se quiser reproduzir a receita na casa de vocês, beleza? Então, bora lá para esse tutorial. E a primeira dica de ouro é sempre faça uma exemplasse da sua receita antes de começar. O que é uma exemplasse? Separa os ingredientes que você vai precisar para você ter certeza de que você tem tudo o que precisa. Porque uma coisa que é muito chata para quem cozinha é depois que você está no meio da receita, descobrir que não tem um ingrediente essencial e aí não dá para sair para comprar. Então vamos começar por isso, hein? A receita começou agora às 13h35. Vamos ver quanto tempo que eu vou levar. Primeiro ingrediente é batata, porque eu decidi fazer um pão com legumes para enriquecer nutricionalmente essa receita. Pode fazer com baroa, pode fazer com mandioca, desde que você tenha a quantidade para um prato do purê disso aqui, que vai ser uma das etapas que eu vou mostrar. O segundo ingrediente é a farinha. A receita fala que é 1 quilo, mas quando a gente faz um pão com legume, acaba ficando mais molhado, precisando de mais farinha. Então fica a dica, eu já até peguei mais farinha aqui, porque eu precisei de quase 1,5 kg da outra vez. A terceira é o fermento biológico, é essencial, não dá para fazer pão sem isso. Eu peguei o super dessa vez porque a gente está no tempo de frio, e aí fica difícil para fermento pegar no frio. Então, fica a dica aí pro frio, esse é o melhor. Açúcar, eu escolhi o Demerara porque ele adoça mais em menor quantidade. Leite, manteiga, não faço pão com óleo, posso falar sobre isso no Stories também. Uma pitada de sal e ovos. Na receita são 4, eu vou colocar 3 porque esses ovos estão gigantescos, a galinha estava meio emocionada. Então, primeiro passo é descascar e cozinhar essas batatas aqui. Eu vou fazer na panela de pressão elétrica porque vai levar 10 minutos para ficar pronto. Então, bora comigo descascar e contar esse tempo como tempo de preparo para a receita, porque isso é importante. Estou começando efetivamente a receita agora. Agora são 13h44. Bora começar e ver quanto tempo que vai levar. Embora a batata já esteja descascada e picada e pronta para ir cozinhar, eu não vou colocar ainda, porque aqui em casa tem um detalhe que talvez seja importante para vocês também. A tomada que eu uso para o micro-ondas e para a panela elétrica é a mesma. E antes de você fazer o pão, você precisa de ativar o fermento. Então, primeiro eu vou ativar o fermento e depois eu vou colocar a batata para cozinhar, porque ativar o fermento é muito mais rápido. Para ativar o seu fermento, você vai precisar de 1 copo de leite, de mais ou menos 200 ml, morno. Então, bora primeiro colocar no micro-ondas. Detalhe, tá? Já transfere para onde você quer ativar o seu fermento para facilitar a sua vida depois. Nesse momento aqui, só o leite que vai lá, o fermento ainda não vai. 30 segundos é o suficiente, beleza? Ó, no caso aqui, 10 minutos é o suficiente. Confere se tá pro lado da pressão e aí dá play. Abre, coloca ele todo, tá, gente? E aí, mexe para misturar esse fermento com leite quentinho. Enquanto o fermento ativa e a batata cozinha, a gente já vai preparando as próximas etapas para adiantar. Primeira coisa, liga o seu forno e deixa pré-aquecer. Você não vai assar o pão agora, ele tem que primeiro fermentar. Porém, a temperatura mais elevada, principalmente em dias frios, como hoje, é muito importante para esse tempo de fermentação ser mais curto. Detalhe, você não vai deixar fermentando com o forno ligado. Você vai ligar por enquanto, enquanto você está preparando a receita, e depois você vai desligar e deixar ele fermentando. Na hora de ligar o forno, sempre lembra de abrir para ele não cortar a chama. Ligou, espera uns segundos, soltou. Pode deixar no mínimo, tá? Aqui é só para pré-aquecer o forno, não é para gastar o seu gás todo, não. Já mudei o meu exemplar de lugar, agora eu vou colocando no liquidificador as coisas que eu vou bater com a batata assim que ela sair de lá, pra gente ganhar um tempinho, beleza? Primeiro ingrediente, claro, é o fermento. Olha como ele já está um bolinho. Tá vendo como ele já está ativo? Pode jogar de uma vez aqui. O próximo ingrediente são os 3 ovos, mas tem um detalhe muito importante. Toda vez que você estiver fazendo uma receita que vai usar muitos ovos, sempre quebre em outro recipiente antes para jogar lá, porque se tiver algum ovo podre, você não perde a sua receita. O próximo ingrediente é a manteiga. Eu uso manteiga de verdade, nunca use margarina, pelo amor de Deus. Eu uso 5 colheres de manteiga, porque eu não utilizo óleo nas receitas e eu vou explicar isso no Stories. O ideal era a manteiga estar derretida para misturar mais fácil. Porém, como a gente vai usar o liquidificador, não tem tanto problema. O próximo ingrediente é a açúcar. A gente vai usar 3/4 de xícara aqui. Ah, mas isso não tem muito açúcar. Não, não, gente. Isso aqui é para mais de 1 quilo de pão. Ah, mas açúcar engorda. Não engorda não. Isso aqui é comida de verdade. Basta você fazer um exercício. Ah, mas tem muito açúcar, então não come. Simples assim. Mas eu faço com açúcar, beleza?
Por último, uma pitadinha de sal. Pra vocês terem uma referência, eu gosto de usar meia colherzinha de chá, o que seria equivalente a uma colherzinha de café. Eu já vou bater os ingredientes ainda sem o purê da batata, por quê? Pra não pesar muito pro liquidificador. O ideal é ir batendo aos poucos. Então aqui eu já vou misturar tudo, depois eu venho com o purê, beleza? Deixa reservado aqui enquanto o purê não sai, porque ele também vai ter que bater aqui. Só que tem que ser aos poucos pra não queimar o liquidificador, beleza? Vamos limpando a bancada, porque é muito importante. Na hora de sovar o pão, você vai ter que passar pra uma bancada. A bancada a gente limpa com detergente bucha mesmo de cozinha. Uma dica extra, tá? De início é bom usar uma vasilha larga e funda, porque antes de você chegar no ponto de ficar sovando a massa, ela vai estar muito líquida ainda. E se você jogar direto na bancada, o seu pão vai vazar. Essa vasilha também tem que estar 100% limpa, porque você vai apoiar na bancada. Vocês podem secar com papel toalha ou com um pano, desde que vocês tenham certeza que o pano está 100% limpo. Isso é muito importante para não contaminar o seu pão. Por isso que eu prefiro o papel toalha. Agora que as batatas saíram, a primeira coisa é drenar ao máximo essas batatas. Por quê? Porque quanto maior o teor de água na sua receita, mais farinha você vai ter que usar. Volta para a panela e ajuda o seu liquidificador, que ele não é obrigado a bater tudo sozinho, né? Aqui o bonitão entra em cena de novo. Muita calma nessa hora. Vamos fazer por etapas. A gente gosta do nosso liquidificador, a gente precisa muito dele e não quer queimá-lo, né? Então, primeiro eu coloco aproximadamente metade da quantidade da batata. Tá tudo bem líquido? Tudo certo? Podemos jogar o resto da batata agora. Eu vou tombando o liquidificador para ajudar o liquidificador, porque senão fica o peso todo só no centro dele, coitado só. Né? A gente vai fazendo assim para ficar mais fácil a parte líquida e descendo e batendo o resto e não queimar o seu liquidificador. Agora a gente vai para a parte mais difícil e mais importante do pão, que é misturar essa parte líquida com a farinha para poder sovar, encontrar o ponto. Porém, aqui tem um macete muito importante. Antes de você começar a sujar sua mão com isso aqui, já deixa a forma que você vai usar para assar o seu pão untada, porque senão vai ser uma tristeza para você fazer isso depois, beleza? Eu unto com manteiga e farinha. Então primeiro, não sei se você já fez pão na sua vida, primeiro você passa a manteiga, vou precisar de mais. É uma camada fina, não é pra ficar pelota de manteiga, é só pra ficar brilhante, beleza? Pro pão não grudar. Passa a manteiga e na sequência a farinha. Mesma lógica de quando você vai fazer um bolo, por exemplo. Passei a manteiga, agora eu joguei a farinha. Agora é dar umas batidinhas pra distribuir uniformemente. E tá untado essa forma. Agora pra parte complexa do pão. Aqui você vai conseguir começar a mexer sem usar as mãos, mas não tem jeito, vai ter que meter a mão. Então, tira tudo que você tiver de aliança, anel. Não pode entrar em contato com a massa, galera. Você vai despejar todo o líquido na forma. Pode despejar tudo de uma vez, não tem problema. E na sequência você vai jogar a farinha. Como eu sei que usa pelo menos 1 quilo de farinha, eu já vou jogar uma quantidade bem grande, vai espalhando. E aí, vai mexendo aos poucos. Bora lá, vocês verem qual que é o ponto certinho do pão. Aqui tá extremamente longe, tá? Não se grudam. Esse é o seu momento que você começa a se questionar por que você foi inventar de fazer pão. Porque não é fácil, começa do ombro, começa do braço, mas o motivo eu vou comentar com vocês nos stories. É muito importante, vale o esforço. Lembrando que isso aqui também tem mais do que 1 quilo de pão, então isso aqui dura pelo menos uma semana. E olha que aqui em casa a gente come uns 4 pães ao dia, 3 por aí. Bom, tá vendo que tá péssimo pra mexer já? Tá pesado? Tá ficando sem jeito? É a hora de passar isso pra bancada. Está limpa, né, gente? Vamos lembrar que a bancada tá limpa. Agora são 2h28. Antes de começar, já pode tacar o resto da farinha. Como é que vocês vão saber se já tá na hora de parar de macetar o pão? Isso aqui, ó. Apertou, jogou? Tá vendo que a massa tá mexendo? Ó. Tá voltando? Ó. Quando ela estiver voltando assim, já tá no ponto de começar a enrolar. Um macete importante, esse pão cresce muito. Então deixa um espaço razoável, tá? Na forma. Agora que a gente vai fazer as bolinhas, a mão tem que estar limpa de novo, porque senão vai ficar agarrando. Macete. Pega uma colherinha, passa a manteiga na palma da mão. Ó. Resolvido. Não é manteiga pra ficar com lasca não, tá, gente? Só pra não agarrar. Pega uma bola menor do que a palma da sua mão, porque esse pão cresce muito. Macete de macaca velha. Bate um pouco no seu pão, abre ele, e aí vai fechando uma trouxinha nele. Sabe por quê? Porque na hora que ele ficar fermentando, isso aqui vai segurar o gás aqui dentro e vai fazer o seu pão crescer.
termina de enrolar assim. Deixar o mais lisinho possível. Beleza? E aqui, deixa espaçado na forma. Para uma forma dessa, mais ou menos aqui, vou colocar uns 3 por fileira, porque ele cresce muito. Vocês vão ver daqui a pouco. Bom, a primeira forma ficou pronta. Aqui deram 12 pãezinhos, tá? Eu vou ensinar o processo final para essa forma aqui, enquanto eu vou preparando essa aqui. Mas eu vou cortar o vídeo para não ficar longo e no final eu falo o tempo total que eu demorei para enrolar mais de 1 quilo de massa. Isso aqui no total deve ter dado uns 2 quilos, tá? Porque só de farinha com 1,5 kg, ainda tem a batata, ainda tem os outros ingredientes. Primeira coisa é que você vai pegar um copo cheio de água, vai pegar um pedacinho dessa massa, aqui, enrola ela bonitinho para ficar mais fácil de ver, e joga nessa água. Isso aqui é o seu timer. Na hora que a bolinha subir, significa que tá na hora de assar o seu pão. Você vai pegar um plástico filme e vai passar ao redor da forma, de forma que não encoste no seu pão, tá? Eu vou passar aqui e depois eu mostro bonitinho no vídeo pra vocês. Aqui está com esse filme, tá? Agora a gente vai levar ao forno desligado e vai deixar a massa lá, descansando, enquanto esse aqui não sobe. Gente, a bolinha subiu, tá boiando aqui, como vocês podem ver. Agora é hora de tirar o insufilme da forma e assar o pão 100% em forno baixo, porque assim ele continua crescendo durante o processo de assado. Gente, pra vocês saberem se o pão tá assado, ó, basta furar, saiu totalmente limpo, tá assado. E aqui temos a nossa fornadinha de pães. Olha o tanto que eles cresceram. A hora da verdade, hein, gente, ó, pão assadinho, tá? Partindo, tá extremamente macio. Ó, deve sair fumacinho, ó. Super macio, super fofinho. E agora, obviamente, a melhor parte, né? A parte que a gente passa a manteiguinha e ela derrete. Ó, como dizia aquela menina da panificadora Alfa, chega a manteiga derrete. Agora são 4h25 da tarde, esse foi o tempo total da receita. Valeu a pena? Valeu, porque vai durar mais do que 15 dias. E se você não quer ter esse trabalho todo, compensa comprar uma panificadora de casa. Não é muito caro e você pode deixar ela fazendo pão durante a noite. Você vai ter um pão caseiro na sua casa. E agora é a melhor parte, obviamente. O pão tá extremamente macio. Bora degustar? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já salva aí pra fazer depois. Compartilha com quem vocês acham que vão gostar. E me segue aqui no perfil pra não perder mais nenhuma dica.